Boa noite, pessoal. De volta a mais um dia do treinamento do Partners University, falando sobre rede de display. Estou eu aqui, João Dalla. Lucas Cruz, boa noite. Bom, nós vamos continuar o que começamos ontem, né, que foi a explicação sobre a rede de pesquisa. Ontem a gente passou toda a parte de slides com as marcações que costuma cair na prova. E hoje nós vamos fazer uma super revisão, uma mega revisão no mapa mental de todo o conteúdo e na sequência um simulado para que vocês pratiquem e aqueçam os motores. A recomendação é até que faça na sequência, depois a prova, que já aproveita que está tudo quente nos miolos, ok? Lembrando que para você ser certificado, você precisa ter uma pessoa certificada na sua agência em fundamentos e mais uma outra, que pode ser essa, de display. Você precisa ter o grau de investimento, que é $10 mil em 3 meses na sua MCC, e você precisa seguir as melhores práticas do Google. Exatamente, isso aí para uma agência certificada. Para você ser um indivíduo certificado é só fundamentos, como o Lucas já adiantou, né? Passou na prova básica, depois qualquer uma das avançadas. Eu aproveito e mandar um recado aqui que a prova avançada de pesquisa mudou, tá, pessoal? Então fiquem atentos, você que pretende fazer de pesquisa, o conteúdo mudou totalmente, a gente está reformulando nosso treinamento justamente para que fique novamente adaptado a essa prova, porque está bem diferente, ok? Muito bem, vamos então para o mapa mental. Nós temos bastante coisa para falar aqui. A gente divide sempre o material aqui em conceitos básicos sobre AdWords, objetivos de marketing, rede de display. A gente vai abrir essas caixinhas e vai ter várias surpresas. Então vamos lá, vou colar aqui o review de display e vamos abrir. Nossa, mãe, peraí. Tipo gaveta de... Viu tudo uma vez. Vamos lá. Vou tirar aqui o review de display e deixar só essa parte aqui. Publicidade gráfica. O que é o conceito de publicidade gráfica aí? Isso, o que é uma publicidade gráfica? São as imagens que você utiliza para criar aí os seus banners, né? São textos que usam imagens que você pode fazer o upload lá no Google ou usar a galeria, que a gente vai falar até mais para frente. São anúncios que não são de texto, são de banners, etc. Vídeos, para você mostrar em sites parceiros do Google. É importante, a gente coloca aqui que não são de textos, mas muita gente se confunde porque a rede de display aceita anúncio texto. Ah, mas peraí, aqui está falando sobre o conceito de publicidade gráfica, aqui está falando sobre rede de display. O que é então a rede de display? A rede de display então é uma extensa rede de sites variados. Olha que frase bonita, né? Espontânea, né? Extensa rede de sites variados. Isso. Cai na prova. Sites de nicho, né, os pequenos blogs, e os grandes portais também fazem parte aí da rede do inventário de sites que pertencem ao Google. Então, através do Google, você consegue fazer campanhas nessa extensa rede de sites variados. Exatamente. Ele preenche lacunas de sites especializados ou de massa. Pode ser um site que fala sobre, por exemplo, amantes do Fusca, né, vinhos, em segmentos específicos, ou um grande portal como o Globo.com, como o Terra, né? Pode aparecer lá também. Ele mostra anúncio próximo ao conteúdo de editores. O que é conteúdo de editor? O editor do site é o dono do site. Isso. Então imagina que o Lucas tem um site que fala, sei lá, sobre o Palmeiras, e ele deixa lá espaços, lacunas dentro do site dele, onde anunciantes podem colocar comentários. Qual é o inventário da rede de display aí, Lucas? O mais conhecido, né, é o AdSense, que é o mais comum, né, o oficial do Google. Isso, assim, né? Quando o blogueiro ele quer disponibilizar espaços para receber publicidade do Google, ele se cadastra no programa do AdSense, e aí através de cliques ou impressões, dependendo de como o anunciante vai utilizar na campanha, o dono do blog, né, que está indo no inventário do Google, acaba ganhando com esses cliques ou impressões do anúncio dentro do seu AdSense, dentro do seu site. Além do AdSense, também tem o DoubleClick Exchange, que é mais usado aí para quem trabalha com mídia programática. Então. Exatamente. Além disso, o YouTube, o Gmail, né, os produtos Google também fazem parte do inventário da rede de display. Um destaque aí, a rede de display, com ela você pode fazer anúncios, vídeos, gráficos e de texto. Você tem essas possibilidades, né? Diferente da rede de pesquisa, que você só tem o anúncio texto, aqui você tem a possibilidade de fazer banners, fazer vídeos, e a gente vai falar mais sobre isso adiante. A regrinha da classificação continua sendo a mesma, né? Lance de CPC máximo, quer dizer, aqui não precisa nem ser CPC máximo, vou até fazer uma correção aqui, ó.
lance de CPC ou CPM máximo, porque a rede de display aceita o formato CPM vezes índice de qualidade, ok, pessoal? Então a regra, no caso da rede de pesquisa, é posição. No caso da rede de display, é se vai ser exibido ou não. Tá? O índice de qualidade tem pequenas diferenças no caso da rede de display, porque, comparado à rede de display, vamos lá, CTR. O que é o CTR na rede de pesquisa? Na rede de display não, na rede de pesquisa. O que é o CTR na rede de pesquisa? É o quanto apareceu o seu anúncio lá no buscador, certo, Lucas? Isso. E quanto teve clique. Na rede de display, é o CTR daquele site, ou seja, quanto foi exibido o seu banner naquele site e quanto ele foi clicado. Só que para não pegar uma métrica apenas de um site, ele pega de sites similares. Então ele faz um rateio, assim, né? Tipo, olha, ele foi mal nesse site, mas ele está indo bom num similar, então eu vou usar essa média. A relevância do site, a relevância do seu site com os sites similares, então ele avalia também, né, se tem relação o conteúdo do seu site com aquele site. Ah, mas eu gostaria de fazer um anúncio de camisa de futebol num site de economia. Tudo bem, ele vai considerar vai dar uma nota não tão relevante, mas não tem problema, não precisamos ficar também travados só nisso. E a velocidade e transparência da página de destino, que no caso aqui tem a ver com o desempenho do seu site. Tá? Falando aí sobre o índice de qualidade, então... Então, né, como o João já falou, quando a gente trabalha com a rede de pesquisa, ele vai posicionar o seu anúncio primeiro, segundo, enfim, nas posições que aparecem lá no google.com.br. E na rede de display, ele vai ganhar o leilão e ele vai aparecer lá naqueles espaços que o dono do blog abriu para o Google. E também, né, o que influencia, o carregamento rápido da página de destino. Isso também é um fator importante. Né? Existem aí algumas variáveis, mas a variável que entra em todos os índices de qualidade é o carregamento da página de destino. Inclusive, ele pode ser o único fator a ser avaliado se, por exemplo, você tem uma campanha de custo por 1000, ou seja, seu foco não é clique, é aparecer, e você tem um banner, onde o Google não consegue ver a relevância. Então, fica o único item que o Google pode avaliar é o carregamento da sua página de destino. Então, é uma exceção que pode acontecer. Até para quem não conhece, tem um site do Google chamado PageSpeed, que você pode ver lá a velocidade do seu site, e lá, inclusive, ele te dá sugestões do que você pode melhorar para aumentar a velocidade do seu site. Exatamente. É recomendado fazer campanhas diferentes para pesquisa e display. Né? Existe uma possibilidade de você fazer uma campanha única que apareça na pesquisa e na display. Chama-se campanha para pesquisa com exibição e display. Mas a nossa recomendação, e a recomendação até do material do Google, é fazer separadas. Por quê? As configurações são diferentes, são momentos diferentes. São objetivos diferentes também, né? Do cliente. Então, na rede de pesquisa, geralmente você pega a pessoa lá no final do ciclo de venda. Na rede de display, você pode pegar no começo, no meio e também no fim. Então, são coisas diferentes. Por isso, a gente trabalha com campanhas separadas. Exatamente. Então, por exemplo, eu quero fazer uma campanha de marca. Eu posso fazer uma campanha de marca na rede de pesquisa? Não dá para usar, por exemplo, CPM. Então, o ideal é fazer campanhas separadas. É melhor pelo controle de orçamento, porque quando você faz uma só, divide o orçamento, aí você vai ficar reclamando lá, não, gastou todo o dinheiro, a rede de display gastou todo o dinheiro, não aparece na pesquisa, ou o contrário, então crie campanhas separadas. E campanhas são mais eficazes quando você tem esses objetivos bem definidos, né? Uma campanha de display, em geral, você quer falar assim, olha, eu quero aparecer para 1 milhão de pessoas. Aí a campanha de pesquisa em geral, eu quero ter resultado, que é o ROI. Tá? Então, você consegue ter um trabalho mais eficaz até na mensagem que você vai colocar nos anúncios. É interessante fazer as duas para quem está começando. Né? Exatamente. Tem até uma pergunta na prova básica que fala sobre isso. Nessa daqui. Eu acredito que seja nessa daqui. Que fala assim para leigos, né? Se você é um usuário leigo que está começando agora, faça a campanha rede de pesquisa com exibição e display. Só para testar as duas redes, mas se você é um expert, como nós esperamos que você seja, né, certificado, faça campanhas separadas. Tem uma pergunta de analytics, como eu costumo brincar, que o chefe chegou lá, o chefe Google chegou lá e falou assim, olha, precisa ter uma pergunta de analytics em todos os materiais, as certificações. Eles colocam uma pergunta só, né? Pelo menos uma que a gente sempre vê, né? Para que serve o analytics? Permitir ver quais sites direcionaram os seus clientes e o tempo que ele ficou no seu site, o comportamento dentro do site. Fácil se cair essa pergunta para vocês. Lembrando que tem mais perguntas do que, né, as 100 perguntas setadas ali. A gente está citando aqui por experiência, por fazer milhões de vezes essas provas, né?
Sempre temos que considerar aqui o objetivo de marketing, antes de começar a falar com o cliente, né? Tipo, o que você quer com a sua campanha? Ah, eu quero aparecer, eu quero ter resultados. Então, antes pense nas suas metas durante o planejamento, certo, Lucas? Isso é que nem um engenheiro ou um arquiteto. O cara não vai construir para depois planejar. Ele precisa colocar no papel, saber onde ele quer chegar, para depois começar a fazer a sua campanha. Então define lá o seu objetivo, a sua meta, o que você espera das suas campanhas, para depois começar a colocar a mão na massa. Exatamente, nós podemos dividir em resposta direta e branding, certo? Isso. A resposta direta mais utilizada lá para a rede de pesquisa, e quando você vai fazer a sua campanha, você define lá as suas conversões e você consegue mensurar através do acompanhamento de conversão. O que é o acompanhamento de conversão? Quando você entra lá no Google, ferramentas, conversões, você cria lá um código, uma tag, e coloca lá na página de confirmação de venda. E toda vez que o cliente entrar no seu site e chegar naquela página de confirmação de venda, foi contado para você uma conversão. E você consegue identificar de que site que veio essa conversão, de que anúncio que veio essa conversão. Exatamente. O tipo de lance adequado para a resposta direta é o CPC, porque você consegue avaliar o resultado, né? Quanto eu investi e quanto eu tive de retorno no caso de resposta direta. Se eu estou pensando numa marca, numa campanha de marca, de branding, as minhas metas em geral são metas de impressões. Eu quero aparecer, quero mostrar minha marca mais vezes possível. O foco é alcance e frequência. O que é alcance? O número de usuários únicos que eu consigo atingir com meus anúncios naquele período determinado. E a frequência, quantas vezes ele viu meu anúncio. Então eu posso atingir 1 milhão de pessoas, sendo que foi 1,2 vezes que cada um deles viram o anúncio. Pode ser fracionado assim, porque tem gente que viu 2, tem gente que viu 1 e assim vai. Tá? O tipo de lance adequado é o VCPM ou CPM visível. A gente vai falar sobre ele mais abaixo. Importante aqui, pessoal, nós estamos falando que resposta direta, aqui são os objetivos, não estou falando de tipo de rede. Nós indicamos resposta direta para a rede de pesquisa e branding para a rede de display. Mas eu posso fazer uma campanha de resposta direta na rede de display? Sim, eu posso. Né? Eu posso usar acompanhamento de conversões na rede de display? Claro. Apareceu um banner lá, clicou, foi no site, se converteu, eu sei que foi naquele site que teve a conversão. Tá? Então é possível. Só não é recomendado usar, fazer campanha com CPC na rede de display, só não é recomendado fazer marca na rede de pesquisa, né? Isso aí já não faz muito sentido. Vamos lá para a rede de display, que é a última caixinha aqui, mas é a gigante, né? A caixinha master. Vamos falar de todos os aspectos da estrutura da campanha. Então vamos lá, conta. O que é conversão de exibição? E eu vou fazer até já uma correção aqui, que o Google mudou esse nome. Para a prova, pessoal, tá de exibição, mas para o mercado, para o seu AdWords hoje, é a conversão de visualização. Visualização. Assim. O que é uma conversão de visualização? Uma pessoa viu o seu banner, depois entrou no seu site nos próximos 30 dias e converteu. Ou seja, ela viu, mas não clicou. Depois ela entrou por algum outro meio e converteu. O que o Google define? O Google define que a conversão veio daquela impressão, ou seja, teve participação naquela impressão que ocorreu nos dias anteriores. Exatamente. Então a pessoa viu o seu banner e converteu em 30 dias, o Google vai falar que houve uma conversão em cima daquela impressão. Ela viu, não interagiu, ela só viu, né? Ela não colocou o mouse lá, não clicou, e depois ela foi no seu site e converteu. Então considera uma conversão de exibição, tá? Para você conseguir ver quais são as conversões que estão atreladas à exibição naquele canal. Então você pode falar, pô, esse canal é legal. As pessoas não clicam, mas depois elas acabam são tocadas pela marca e acabam comprando. Evidentemente, como o nome já diz, é conversão de exibição, você tem que ter um acompanhamento de conversões, né? Sim. Tem que estar mensurando para poder ter essa métrica. Lá no relatório de atribuições você consegue ter informações sobre ela também. Exatamente. Campanhas. Dentro de campanhas nós sabemos muito bem que tem as configurações. Então a gente define o quê? Local, idioma, forma de pagamento, orçamento, né? Todos os itens. Vamos falar um pouquinho sobre alguns recursos que estão disponíveis para a rede de display. Eu vou só minimizar isso aqui, para não pode ser assim. Já. Então, dentro de campanhas, eu tenho tipos de rede, né? Tem lá rede de display
E para que serve a rede de display? Né? Para fazer campanhas nos parceiros. Mas também existe umas sub-redes que eu posso estar utilizando. Eu posso criar uma campanha somente de remarketing. O remarketing funciona tão bem, a gente vai explicar dele depois, que o Google até sugere você criar uma campanha de remarketing. E também campanhas de aplicativos em dispositivos móveis. Esses são redes, são campanhas derivadas da rede de display. Já na rede de pesquisa, nós temos a campanha de lista de produtos, certo, Lucas? Isso, que hoje é o Google Shopping, né? Isso, vou até colocar então, se aqui você tem um e-commerce, você pode utilizar a rede de pesquisa para mostrar lá os seus produtos. No Google Shopping, geralmente, vem o nome do produto, o preço, o título o nome da empresa, enfim. Exatamente. É um tipo de anúncio que tem aí para quem tem produtos, para quem vende única e exclusivamente produtos e não serviços, né? Porque às vezes... Aí tem uma pergunta assim, qual é a recomendação? Eu quero criar uma campanha no Google Shopping, ou lista de produtos, e quero também fazer uma campanha de remarketing, campanhas separadas, né? Então, uma é filha da rede de display e outra é filha da rede de pesquisa. Você nem vai conseguir criar, quer dizer, você poderia criar naquela campanha pesquisa com exibição em display, colocaria um grupo de remarketing, né? Mas você não poderia usar o Google Shopping, então não dá mesmo. São campanhas separadas. Tem aqui, a gente falou lá na frente, é verdade, ó. Rede de pesquisa com exibição em display. Tem um tipo de rede que eu posso selecionar. Somente rede de display todos os recursos, somente rede de pesquisa todos os recursos, rede de pesquisa com exibição em display. O que é isso, Lucas? Então, você segmenta páginas por palavras-chave com maiores chances de conversão. Tem muita gente que às vezes confunde o uso da palavra-chave como exclusividade da pesquisa. Não, você pode usar a palavra-chave na rede de pesquisa, quando alguém está pesquisando, e você também pode usar a palavra-chave na rede de display. Mas como que funciona a rede de display? Boa. Funciona através de contexto. Então você selecionou a palavra-chave e o Google vai trabalhar com contextos do site se tem relação com essa palavra-chave. Então se você estiver usando até o exemplo que o João falou, trabalhando com uma campanha de Fusca, selecionou a palavra-chave Fusca, ele vai procurar anúncios que tenham, sites ou textos que tenham relação com a palavra Fusca. Nessa tipo de campanha aqui, que você vai usar, tipo de rede, vai aparecer quando alguém digitar Fusca no Google e também quando estiver falando Fusca em algum site, tá? Essa que a gente disse que é indicada por pessoas leigas, né? Começar exibido nas duas e mensurar. O ruim daqui é que é um orçamento só, o ruim daqui é que eu não consigo fazer aquela questão de objetivos bem claros. Eu quero usar CPM. Pode? Não dá para usar CPM. Por quê? Porque tem rede de pesquisa não aceita CPM. Ou seja, seria apenas para clientes realmente que estão começando agora e poderiam fazer um teste. Mas não é recomendado fazer junto. Dentro das configurações, nós temos tipos de lance. Como eu estou fazendo uma campanha de rede de display, né, que é o conteúdo da sala de hoje, nós vamos ter todas essas opções aqui. O CPC, né? Então, custo por clique. E o CPC tem um recurso chamado CPC otimizado. O que é? Ele dá lances mais agressivos, ele pede uma autorização para o cliente, assim, olha, posso dar um lance mais agressivo se eu perceber que tem chance de conversão? Mas como é que ele sabe que tem chance de conversão? Porque ele analisa suas conversões. Aí você dá uma autorização de até 30%, de aumentar o lance de até 30%, se ele vê maior probabilidade de conversões. Tá? Então você colocou tudo R$1. Se você autorizar ele através da flag CPC otimizado, perdão, ele pode chegar até no lance de 1,30 se ele vê que a situação é favorável. O cliente está num site que geralmente converte, ele está num horário que geralmente converte, ele tem um comportamento de pesquisa que geralmente converte. Ele analisa tudo isso e dá um lance maior com a sua autorização. Só lembrando que para ele funcionar, você precisa ter o acompanhamento de conversões instalado. Exatamente. Quando fala de conversões, tem que estar instalado, né? VCPM, Lucas. O VCPM, né, antigamente, aparecia o anúncio, independente da visualização do internauta, você pagava por isso. Né? E o que o Google fez? Ele melhorou essa situação. Então, hoje, você só paga se 50% do seu anúncio é visto em 1 segundo anúncios gráficos, né, e 2 segundos para anúncios de vídeo. Então você só vai pagar se de fato o seu anúncio aparecer lá na tela de quem está vendo o site em qual o seu anúncio está hospedado. Exatamente, ele é válido apenas para rede de display, né? Cliques não, se alguém tem uma campanha com CPM e o usuário clica no anúncio, afeta alguma coisa, CTR, o número de taxa de cliques? Não, né, pessoal? Se você usou o VCPM,
parte do princípio que você quer exposição e não cliques. Então, não existe nenhum cálculo de CTR. Inclusive, tem uma coisa importante. Se eu fiz uma campanha de CPM e alguém clicar no meu banner, ele vai ser direcionado para a página e você não paga nada. Tá? Isso, o índice de qualidade no VCPM, ele está ligado com a página de destino. Né? Exatamente. Isso que a gente falou lá, que ela entra em todos os cálculos de índice de qualidade da rede de display. É uma opção para quem quer metas de marca, né? Alcance e frequência eu já expliquei. E existe o CPM efetivo. O que é o CPM efetivo? A gente está falando aqui que a rede de display ela aceita VCPM e CPC, certo? E se eu tenho 2 anunciantes disputando o mesmo espaço com tipos de lance diferentes, o Google vai converter numa mesma moeda chamada CPM efetivo ou eCPM, tá? Então, quando existem anunciantes com as 2 opções, ele vai converter todo mundo que é CPC em CPM, tá? Então, essa é a mudança. Até vou acrescentar isso aqui, né? Não está falando, né? Converte CPC. Todos anunciantes com CPC ou em CPA. CPC ou em CPM. CPM, né? Não, eCPM, que é o eCPM efetivo. Isso. Certo? Então ele vai converter todos os outros anunciantes que estão com CPC em um eCPM, todo mundo fica na mesma moeda. Tá? Quem está com CPM concorre pelo bloco inteiro, e se ele ganhar de todos os outros juntos, nesse cálculo que o Google fez, ele aparece sozinho. Né? Eu posso fazer campanhas com o CPA. Certo? O que é o CPA? É o otimizador de conversões. É o Google gerenciando o valor do clique. Tá, pessoal? Então, assim, eu tenho muitos produtos e eu queria que o Google fizesse esse cálculo, tipo, produtos bons, com bom desempenho, dá um lance maior. Produtos com desempenho não tão bom, dá um lance menor. Essa gestão eu gostaria que o Google fizesse para mim com uma meta de CPA, um custo por conversão que eu defino anteriormente, tá? Eu posso trabalhar também com CPA na rede de display. Tem muita gente que fala, não, isso é só na rede de pesquisa. Pode na rede de display, perfeitamente, tá? No caso do CPM efetivo, até que o Lucas falou aqui, se eu tenho 2 disputando, tem uma empresa disputando com CPM, uma empresa com CPC e uma com CPA, o CPA ele vai ser convertido em CPC, porque CPA é só uma estratégia usando o otimizador. Sim. Você paga por clique. Então, se é CPC, ele vai converter num CPM efetivo também. Ok? Estratégia de lance avançada são regrinhas que o Google coloca, né, quando você... estratégia de lance avançada são regrinhas que o Google faz para determinadas palavras, para determinados grupos de anúncio especificamente. Existe uma chamada ROAS, que é para você mensurar o retorno do seu investimento. Se eu setar lá na acompanhamento de conversões um valor, e eu falo assim, eu quero que a partir desse valor eu tenho um ROI de 5%, ele faz os cálculos devidos para dar o lance apropriado e tentar converter dentro dessa meta. Okay? Se seu foco é lucro, esse aí é bem interessante. Exatamente. De ser utilizado. Mas ele é mais complexo de configurar, porque tem que ter um único tipo de custo por conversão, é mais complicado. Limite de frequência aí, Lucas. O que é o limite de frequência? Ele controla a quantidade de impressões que o usuário único. Então, vamos pegar aqui o alcance e a frequência. O alcance até o João já falou. O alcance e quantidade de pessoas únicas que viram o seu anúncio. E a frequência, quantas vezes esse cookie único viu o seu anúncio. Então, através da rede de display, a gente consegue controlar isso para não se tornar muito evasivo. Então, em vez de você aparecer o tempo todo, 10 vezes, 15 vezes por dia, você controla a quantidade de vezes que o seu anúncio vai aparecer semanalmente, diariamente ou mensalmente. Principalmente no YouTube, né? Acho que você já deve ter se deparado com isso. O mesmo anúncio aparece para você 15 vezes. Então, para não se tornar chato, existe lá o limite de frequência que você pode determinar quantas impressões o seu cliente vai ver. Exatamente, esse é um recurso exclusivamente da rede de display, né? E, embora seria legal ter uma rede de pesquisa, né? Sim. Para não mostrar demais, porque a gente já viu demais, seria bom para anunciante também. Mas é válido somente para a rede de display. Vamos aqui também para o agendamento do anúncio, que está dentro das configurações, né? Que ele serve para quê? Para você otimizar suas campanhas em horários específicos. Como assim otimizar?
Eu posso só exibir anúncios em horários específicos, eu quero só das 8 da manhã às 8 da noite, mas eu também posso dar ajustes de lances maiores em determinados horários, ok, das 8 da manhã às 8 da noite, mas eu quero que da hora do almoço, meio-dia, às 2 da tarde, seja um lance 50% maior em todas as palavras-chave, ou menor também, eu posso trabalhar para cima ou para baixo. O agendamento de anúncios, então, é bem legal, é um recurso que pode ser usado tanto na rede de pesquisa e rede de display, mas é abordado nessa prova. O agendamento de anúncios a gente pode usar por dia também, né? Exatamente. Até uma pergunta da nova prova de search. Exatamente, a prova nova aborda esse assunto. Otimização de uma campanha na rede de display, tá? Deixa eu fechar aqui configurações. Ferramenta de exclusão de site categorias. O que é isso? Todas as segmentações que eu faço, a gente vai falar das segmentações mais adiante, eu posso excluir também. Então, imagina o seguinte, eu segmentei por pessoas que têm interesse em esportes. Eu posso também excluir pessoas que têm interesse em esportes. Segmentei por pessoas que estiveram no meu site, no remarketing. Eu posso excluir quem esteve no meu site. Ou seja, tudo que pode ser positivo, pode ser negativo. Tá? Além disso, o Google tem uma categoria já pronta lá, uma lista de categorias já pré-definidas, que é para facilitar a sua vida. Então, por exemplo, não quero relacionar minha marca com violência, tragédia, morte, né? Então, imagina que eu vendo pacotes de viagens para a cidade de Granada, na Espanha. Eu posso fazer assim, olha, eu quero ser exibido, mas não quero que na categoria militar, armas, né? Porque senão, quando estiver falando de Granada, mostre o meu anúncio. Daí tá lá, né? Granada explode no determinado local e aparece lá, viagem para Granada. Não tem o menor sentido, ok? Sim. Então tem essas categorias de exclusões, sites de exclusões. Planejador da rede de display? O Google ele tem lá o planejador de palavras-chave para pesquisa e também tem um planejador para rede display, que é o Display Planner, ou você vai encontrar na prova, a forma traduzida, o planejador da rede display. Então lá a gente consegue identificar boas palavras-chave, a gente consegue identificar canais. Só lembrando, os canais, eles podem ser sites, eles podem ser canais de vídeos no YouTube, e eles podem também ser dispositivos. Então você pode encontrar aí os canais interessantes para você divulgar aí os seus produtos e serviços. Exatamente. O planejador, ele ajuda você a encontrar. A gente colocou até aqui nesse resumo, ajuda a criar listas de palavras-chave. Tem uma alternativa que essa é a resposta, tá? Criar lista de palavras-chave. E aí todo mundo fala assim, não, lista de palavras-chave é rede de pesquisa. Não. Você não pode criar uma campanha por palavra-chave na rede de display? Sim. Então você pode também usar o Ad Planner para te ajudar a encontrar mais sugestões de palavras para a rede de display, ok? Então ele ajuda você a encontrar canais, encontrar listas de interesse e também palavras-chave, e é isso que vai ser abordado na prova. Tempo de análise de uma campanha de display. Então você criou sua campanha aí e você quer mexer. O que a gente sugere? A gente sugere que você espere de 2 a 3 semanas para fazer mudanças maiores e pelo menos uma semana para fazer pequenas mudanças. Então é preciso esperar um ciclo, né? As pessoas que entram no seu site e navegam durante a semana podem ser diferentes do fim de semana. Então, exatamente, se você esperou 2 semanas, você já tem um contexto geral para tomar decisão de mudança. Então, é interessante esperar de 2 a 3 semanas para poder fazer suas mudanças. Ter um comportamento, entender o comportamento do usuário num prazo maior. Quero mudar a estrutura da campanha, grupos, palavras, campanhas. Calma. Se for uma alteração, acrescentar um canal, negativar um canal, usar lá a ferramenta de tópicos irrelevantes, lá, né, canais, exclusão de sites e categorias, tudo bem, mas grandes mudanças deixam um tempinho mais, maturar a conta. Grupos de anúncio é onde você começa a falar com o seu possível cliente, né, a mensagem que você vai transmitir baseado na forma que você está atingindo ele na rede de display. Então nós temos vários tipos de segmentação, vamos falar aqui a lista, né. A clássica, né, Lucas, a segmentação por palavra-chave ou contextual. Isso. Então, o Google vai ler os sites e vai comparar com as suas palavras-chave. Se tiver dentro do contexto, o Google vai colocar o seu anúncio nesses sites, nesses conteúdos específicos. Então, a gente falou aqui, se você coloca lá a palavra Fusca, Fuscão, Fusquinha. Isso. Se ele vê essas palavras dentro de um site, ele pode mostrar lá que você tem uma loja que vende peças originais dos Fuscas, né? Então, imagina que você tem uma loja disso.
Nós tratamos como canais automáticos, porque nós não sabemos onde o Google vai exibir, só quando ele lê essa palavra. Isso. Então, se naquela semana no site da Ana Maria Braga está falando sobre Fusca, pode aparecer lá. Isso, né? exatamente. Se ela tem, claro, AdSense, né? Como é que eu vejo onde foi exibido? Porque, beleza, eu coloquei a palavra-chave Fusca lá, vai vir lá que teve 100 impressões e 10 cliques. Mas onde que eu vejo onde teve essa impressão? Lá no Google, você vê lá a aba Rede de Display e Canais. Lá você vai ter as informações onde os seus anúncios apareceram. Então você vai ter a URL dos sites onde os anúncios apareceram. Exatamente. E outras informações. Uma dúvida que as pessoas têm, falam assim, eu consigo ver por site qual foi a palavra-chave que o Google usou? Não. Você consegue ver as palavras, o quanto que elas geraram impressões e cliques, e num outro campo, os sites onde teve essas impressões. Se você somar os dois, tem que dar o mesmo valor. Sim. Existe uma outra segmentação que chama por canais. Essa você escolhe. Aqui o Google automaticamente escolhe baseado nas palavras-chave. Nessa por canais, você escolhe manualmente, por isso chama-se canais gerenciados. Tá? É legal porque você pode dar lances diferentes para canais específicos. Eu gostei desse site aqui, vou dar um lance maior. Esse aqui, não vou dar um lance mais ou menos. Tá? Diferente do contextual, onde tem que ser o mesmo lance para todo mundo, afinal de contas você não sabe onde vai ser exibido. Isso. Tá? Então no primeiro aí você tem os canais automáticos na palavra-chave, e nos canais você tem os canais gerenciados, é o que você vai escolher. O pessoal geralmente usa algumas estratégias do tipo, eu quero aparecer no site da Terra, no UOL e em outros sites que pertencem ao inventário do Google, quando tiver a palavra que tem o contexto Fusca, por exemplo. Então, se tiver uma reportagem de Fusca dentro do Terra, o seu anúncio vai aparecer. Exatamente. Procure escolher canais e fazer grupos de anúncio com temas semelhantes, né? Então, beleza, eu vou fazer uma campanha das peças do Fusca. Eu faço um grupo de anúncio onde coloco, né, canais relacionados ao Fusca, e, sei lá, amantes da Volkswagen, coisas relacionadas ao Fusca. Se for de Chevette, que é Chevrolet, que é outra coisa, eu crio outro grupo e coloco palavras relacionadas. Palavras não, canais, né? Aqui a gente está falando de canais. É legal porque você pode escolher um grupo de site específico, né? Então, quero só sites que falam de Fusca, Volkswagen, em Brasília, que é ambiente Volkswagen. Posso fazer, então, sites específicos. Inclusive, através dos canais onde a gente tem informações dos sites onde apareceram as nossas propagandas, você pode pegar esse canal, que a princípio veio como automático, colocar ele como gerenciado e dar um ajuste de lance para ele. Então você consegue uma competitividade melhor e maior nos canais onde geralmente você converte ou gera mais clique. Exatamente. Segmentação por tópicos é o tipo de segmentação. O que são tópicos? São grupos de sites que o Google, ele mesmo categoriza. Categoriza ou catálogo de catálogo? Cataloga. Cataloga? O que é isso? Né? Fala assim, esses aqui são sites que falam de saúde, esses aqui são sites que falam de esporte, esses aqui são sites que falam de economia. Aí você consegue, então, rapidamente selecionar um tópico para poder fazer anúncios, ok? Quando você seleciona uma segmentação por tópico, você tem maior chance de ser contextualmente relevante. Se o cara quer falar com pessoas relacionadas, com sites relacionados a negócios, eu tenho lá um tópico de negócios. Você consegue um maior controle de exposição, afinal de contas só vai aparecer para esse público, né? Isso. E é diferente de site específico, tá, pessoal? O tópico é um grupo de canais que eu tenho. Quando o site específico, você deve fazer a segmentação por canais. Isso, ele agrupa, né? Então você pega, por exemplo, o tópico automóveis, ele tem sites relacionados a automóveis. Você pega imóveis, ele tem sites relacionados a imóveis. Então, seria aí os canais agrupados. Para quem não quer selecionar um por um, você pode selecionar o tópico e ele pega aquele conjunto de sites para você. Exatamente. Segmentação por remarketing. Essa aqui você consegue fazendo o quê? Colocando um código dentro do seu site, onde você vai mensurar pessoas que estiveram no seu site em todas as seções, todas as páginas. E eu começo a criar o quê? Listas de público-alvo. Pessoas que estiveram na minha home, pessoas que estiveram no curso Analytics, pessoas que estiveram no curso Display. Eu vou criando públicos. E daí eu posso fazer uma mensagem específica para esse público. Isso, você pode incluir, você pode excluir também alguns públicos, né? Pessoas que visitaram o curso do Analytics e não compraram, ou pessoas que visitaram o curso de AdWords
e Analytics e não compraram, para evitar fazer remarketing para quem já comprou o seu produto. Exatamente. Quem tem e-commerce, em geral, pode usar também o recurso de remarketing dinâmico, né? Que é com base na visita de produtos, serviços ou tipos de páginas visitadas, ele já cria os anúncios automaticamente. Você pode criar os anúncios dinâmicos com o remarketing dinâmico. Isso, para isso aí você vai precisar de um programador para te ajudar. Mas se você tem, por exemplo, 10 mil produtos, 20 mil produtos, fica quase inviável você criar uma lista para cada um dos produtos. Por isso o Google facilitou e criou esse remarketing dinâmico para pegar lá as informações que tem no seu site e já criar os banners lá na galeria. O remarketing funciona tão bem, pessoal, que até o Google recomenda que você faça uma campanha e não um grupo. A gente está falando aqui de grupo de anúncios, mas pode ser uma campanha, porque ele permite mostrar anúncios relevantes. A pessoa esteve naquela página, sim, viu aquela bolsa, viu aquele tênis, ele volta a mostrar um anúncio referente a esse produto, ou esse produto, no caso. Remarketing Analytics. Remarketing Analytics. Isso. É possível você fazer também o remarketing pelo Analytics. Basta você inserir uma pequena linha de código lá na sua tag do Analytics e ele já vai começar a capturar. E pelo Analytics também você consegue criar as listas de remarketing. Para isso, você precisa vincular o AdWords com o Analytics para poder ter acesso a essas listas que foram criadas. Exatamente. Ainda existe mais uma segmentação, chamada segmentação por interesse. A segmentação por interesse, ela se baseia, diferente da do por tópicos que a gente está falando aqui, no usuário e não no site. Aqui é o conteúdo do site, aqui é o conteúdo que o usuário tem interesse. Mas baseado no quê? Baseado nas pesquisas que o usuário faz. Tá? E a gente tem até algumas segmentações a mais aí, né? Tem o público-alvo por afinidade. Isso. Geralmente, se você pesquisa sites de esporte, por exemplo, ou sites de vinho, o que o Google vai fazer? O Google vai identificar você como um público potencial para esse mercado. Acho que seria assim, nesse caso, por afinidade, seria de esportes e de interesse em bebidas. Né? Seria um público amplo, interesse amplo, isso, personalizado. Pessoas que gostam de esporte, pessoas que gostam de bebidas. Tem até um site, google.com/ads/preference, isso, que você consegue identificar como o Google enxerga o seu perfil. O seu perfil, se você estiver logado e entrar nesse endereço, você consegue ver como que o Google te enxerga. Mas o público-alvo por afinidade é assim, são públicos maiores. Isso. E existe o personalizado, que é mais específico. Vou até dar uma quebrada aqui, para não ficar tão... assim. Que é mais específico. Aí sim, seria o seguinte... Pessoas que gostam de futebol, ou que gostam de tênis, por exemplo, que é na prova, ou, como o Lucas falou, que tem interesse em vinho. Tá? Enquanto por afinidade ele é mais amplo, bebidas, aqui não, eu consigo pessoas que gostam de vinho. Tá? Eu consigo fazer, então, uma campanha só para quem tem interesse em vinho. E tem um mais legal ainda, que é o público-alvo por mercado, que é pessoas que estão pesquisando ativamente os produtos ou serviços. Então, eu posso fazer uma campanha meio que de marca relacionado a algo. Então, o Lucas gosta de vinho, né? Aliás, eu tenho uma loja que vende bebidas. Eu faço uma campanha por afinidade, falando assim, você, bom bebedor, conheça a loja do João, ok? Aí eu sei que o Lucas gosta de vinho, né? Então eu faço uma campanha, os melhores vinhos estão na loja tal. Sim. E eu posso fazer uma segmentação por pessoas que estão pesquisando vinho. Aí eu vou fazer o seguinte, compre vinho, compre 2 e leve 3. Eu faço uma campanha muito mais ostensiva, vamos dizer assim. Ok? O João até falou lá no começo, né? Se a gente conseguir fazer uma campanha bem feita, a gente consegue trabalhar com resposta direta em display, e essa é uma das estratégias que você pode utilizar se você estiver tentando fazer uma campanha de resposta direta na rede display. Você vai pegar pessoas que estão pesquisando para comprar determinados produtos. Então isso é bem interessante quando você trabalha no ciclo final de venda lá do seu consumidor. Exatamente. Configuração de segmentação, na verdade aqui é quando eu uso mais de uma segmentação, vou até reduzir aqui para não confundir, vamos lá. Eu estou usando qualquer uma dessas segmentações, eu posso fazer combinadas, eu posso segmentar, por exemplo, interesse com canais, palavras-chave com tópicos, eu posso fazer umas combinações. E aí eu tenho alguns recursos como segmentação e lance. Segmentação e lance significa o seguinte, eu quero pessoas que têm interesse em, vamos lá, usar o mesmo exemplo, tem interesse em vinho,
bebidas, né? E que estiveram no site do UOL, por exemplo, exatamente. Então, eu posso fazer essa combinação. Se eu usar a configuração segmentação e lance, tem que estar nos dois. A pessoa tem que ter interesse em vinho e estar no UOL. Tá? No somente lance, eu posso dar lances assim. Se ele tiver no UOL, dá um lance de R$1. Mostra também meu anúncio. E se ele tiver interesse em vinho, mostra também. Tá? R$1 para um, R$1 para outro. Eu vou dar um tiro maior. Agora, quando for bem específico, ou seja, pessoas que estão no UOL com vinho, aí dá um lance maior. Tá? A segmentação conservadora, dentro desses parâmetros que a gente falou. Então, quando for no UOL e gostar de vinho, então, se eu usar a segmentação conservadora, o Google só vai usar nessa condição. Isso, ele pensa 2 vezes antes de dar o tira, né? Exatamente. Já a agressiva, ele fala assim, olha, eu estou vendo aqui pelas suas conversões que não é só quem está no UOL, que, né, tem pessoas que têm interesse em vinho, mas que não estão no UOL. Posso mostrar também para eles? Né, porque eles têm, eu estou vendo que tem um comportamento, um padrão muito interessante e gostaria de arriscar, mostrar o seu anúncio para esse grupo para ver se dá resultado. Essa é a segmentação agressiva ou arrojada, são as ideias do Google. Você segmentou lá, por exemplo, UOL, vinho e homens, né, público masculino. E o Google identificou que o público feminino tem chance. Então, se você está na agressiva, ele pode mostrar também para o público feminino. Exatamente. Quem tem muito isso é a mídia programática, porque às vezes você tem lá as configurações de segmentação, e ele começa a automaticamente entender e falar assim, olha, por incrível que pareça, você colocou o público aqui, homens que gostam de vinho, e eu tenho outra lista aqui, eu cruzei as informações das pessoas que compraram, homens que compraram, que gostam de vinho, que compraram, eles também têm interesse em música sertaneja. Às vezes tem umas combinações muito loucas, assim, em mídia programática, que fala, olha, pelo cruzamento de dados, a gente viu que, não sei porquê, quem tem interesse em sertanejo também tem uma chance maior de comprar vinhos e interagir com o seu anúncio. Então é uma coisa bem interessante que pode ser feito. A segmentação agressiva é mais ou menos isso. Anúncios na rede de display. Os formatos que nós temos, né? Anúncio texto. Por que anúncio texto, Lucas? O anúncio texto, ele cabe praticamente em todos os sites. Então tem alguns sites que não aceitam anúncios gráficos e tem muito site que não aceita anúncios de vídeo. Então o Google sugere, né, e a gente sugere que sempre que você criar uma campanha, você use um anúncio texto, porque ele acaba se adaptando a mais sites dentro da cobertura da rede de display. Além disso, você pode usar nele as extensões de local e as extensões de chamada. Exatamente. Você consegue usar as extensões. Tem até uma pergunta que fala assim, eu consigo fazer extensões na rede de display? Sim, se eu tenho um anúncio texto, eu consigo. O anúncio gráfico é o preferido, né, da rede de display. Afinal de contas, é uma funcionalidade que não tem na rede de pesquisa. Ele serve para reforçar a marca. Ele tem que desempenhar a função será reprovado, tá? Não tente fazer do seu banner algo que o cliente possa achar que é feito ali, naquela tela mesmo, tá? Então, ele vai ser reprovado. Tipo o formulário, né? Tem um formulário no banner, o cliente acha que é para responder o formulário dentro daquele banner. Não, mas daí ele clica e ele é direcionado para o seu site. O Google pode reprovar isso daí. Existe o anúncio acima da dobra, né? Isso aqui tem a ver com anúncio. Olha, eu quero mostrar anúncios somente acima da dobra. O que significa? Não é necessário rolar a barra até o final da página. Às vezes você abre um site, aquilo que você está vendo na primeira visualização é o que está acima da dobra. Mas se ele rolar a barra, ele vai ver o restante do conteúdo. E lá pode estar um banner. Falar, não quero que meu banner seja mostrado se ele estiver abaixo da dobra. Tá? Então você tem essas características. Lightbox. Inclusive lá em categorias você pode também excluir essa opção. Aquelas exclusões de sites e categorias tem isso daí. Lightbox aqui, Lucas. O anúncio Lightbox é um anúncio que você só paga quando tem engajamento, ou seja, a pessoa colocou, por exemplo, o mouse no anúncio, o anúncio foi carregado e ele abre na janela inteira, mostrando vídeos ou mostrando imagens, como você selecionar. E o mais interessante disso é que você só paga quando o cliente interage, ou seja, você só paga quando ele de fato aparece. Existe a opção de você fazer só com vídeo, existe a opção de você fazer só com imagens, ou a combinação de um vídeo com imagem. Exatamente. Ele pode ser usado também em qualquer método de segmentação. E ainda existe o Custom
Lightbox, né? Exatamente. O Lightbox customizado. Se você quiser trabalhar com ele, você vai precisar ter acesso aí ao DoubleClick Studio. Vou colocar aqui, fica aí na prova para vocês. Isso. Custom Lightbox, ele tem que estar hospedado no DoubleClick Studio, ok? Anúncios gráficos não funcionam mais em formato Flash em celulares, né? Ele não funciona mais em geral. E você deve usar o HTML5, que é a tecnologia mais nova para se fazer banners, né? Mais leve. Ele é um conteúdo interativo, né? Ele é mais leve, ele é renderizado nos navegadores, eles usam containers de dados, né? Pensa lá na Porto de Santos, na hora da prova. O HTML5 é feito em containers e são renderizados nos navegadores, por isso ele é mais rápido, mais interativo e mais dinâmico. Por falar em anúncio dinâmico, também você pode fazer isso aí, né, Lucas? Anúncios dinâmicos. Ou seja, personalizar formatos e recursos, ok? Quando você está usando anúncio dinâmico, você pode falar assim, olha, o cliente, ele entrou no produto A, B e C, então mostra um anúncio com A, B e C. Você pode personalizar formatos, somente recursos, né, dependendo do seu objetivo. Ou o carrossel de produtos. O que é o carrossel de produtos? São aqueles diversos produtos em um único banner, onde eles ficam passando. Exatamente. Além disso, outro formato disponível na rede de display são os anúncios em vídeo, tá? Isso aí vem lá, indo do YouTube ou até fazendo o upload. Isso. Também é possível fazer anúncios de dispositivos móveis, né? Eu posso fazer anúncios em dispositivos móveis, isso é importante. Fazer anúncios em dispositivos móveis, eu quero fazer dispositivos móveis, num aplicativo, e isso pode ser feito via AdWords, e posso fazer também anúncios dos meus aplicativos. Então, tem duas coisas. Uma é eu fazer o meu anúncio, a propaganda lá, GoBack, cursos AdWords, em um aplicativo. Eu posso fazer isso daí, tudo isso via AdWords. E posso também fazer um anúncio para divulgar o meu aplicativo. Eu tenho, a GoBack tem um aplicativo, então eu posso divulgar em outro aplicativo. Isso. Para divulgar o seu aplicativo, você precisa ter ele hospedado lá na Google Play ou na Play Store. E aí, quando você vai começar a criar o anúncio, você pode selecionar o nome do aplicativo e ele já traz o pacote. O nome do pacote que aparece na prova, tá, pessoal? Guarda isso daí. Quando fala assim, é o nome do pacote, é o nome do aplicativo na Google Play ou na Apple Store. Google Play. Galeria de anúncios gráficos. O que é a galeria de anúncios gráficos? É a famosa Severino, né? Quebra galho. Quer dizer que então para fazer anúncio gráfico eu tenho que fazer um banner, pedir para a agência criar, blá blá blá. Sim, tem que pedir. Mas o Google, para facilitar o seu trabalho, desenvolveu uma ferramenta chamada Galeria de Anúncios Gráficos, o antigo criador de anúncios gráficos. Para que ele serve, Lucas? Isso, você pode colocar lá a sua URL e ele vai criar modelos de anúncios gráficos para você. Ou você pode customizar né? Você pode inclusive colocar os movimentos através da galeria. E aí você cria lá banners de diversos tamanhos, né, que vão combinar com a estrutura do seu site. Exatamente. Então ele agiliza na montagem, né? Ele tem modelos previamente existentes para criação em escala, em grande quantidade. Imagina que eu fiz lá 10 formatos, mas 2 ficaram feios, porque a foto ficou muito pequenininha. Se nem todos adequam ao tamanho, o que você tem que fazer? Salva o que ficou bom e arruma os 2 que ficaram ruins, tá? Então, se todos os banners não se adequam, é necessário arrumar os que não ficaram bons. Só você desmarcar lá e depois criar os outros. A galeria de anúncios gráficos, embora ela seja um quebra-galho, ela tem um recurso bem interessante chamado mouse over. O mouse over, ele consegue saber quantas pessoas ficaram com o mouse em cima do banner por mais de 1 segundo. Tá? Então, muita gente lê o banner passando o mouse e você consegue depois tirar um relatório disso que se chama cliques gratuitos, que significa que ele viu o seu banner, mas apenas não clicou. Lá em dimensões você consegue analisar isso aí. Exatamente. A gente falou aqui da galeria de anúncio, mas é sempre interessante você criar o seu próprio anúncio, né? Para não cair na mesmice. Uma coisa importante que também aborda na prova, permite adicionar uma URL de visualização visível, né? Tem que acrescentar isso aí, isso é abordado no exame. Além de usar suas cores que complementam sua marca, isso é meio que óbvio, né? Você não vai fazer suas cores são verde e amarelo, você vai fazer um banner preto, laranja e rosa, né? Não faz o menor sentido. Políticas AdWords, as políticas são feitas pelo Google para tentar manter um padrão, né? Uma decência, vamos dizer assim, no AdWords. Deixa eu jogar aqui para cima, né?
E o que ele fala sobre políticas? Bom, primeiro você não pode usar o clique aqui, você não pode usar o URL imprecisa. O que significa URL imprecisa? Está redirecionando, né, para outro site. Ah, então eu faço coloco um URL lá no anúncio e depois ele direciona para outra página. Não pode isso daí. Inclusive, isso atrapalha nos seus relatórios analíticos, né? Isso. Sites em construção também não pode. E vídeos com direitos autorais, pode exibir, Lucas? Desde que seja autorizado, sim, você pode exibir, sim. Então ele vai colocar uma lista assim, o que não pode segundo as políticas do Edwards. Ele vai ter assim, ó, proibido o clique aqui, o URL precisa, site de construção e direitos autorais. Aí você fala todos, não pode todos. Direitos autorais sim, desde que você tenha autorização. Tá? E também é proibido mostrar uma tag value track. O que é uma tag value track, Lucas? Isso é uma tag que você cria para acompanhar o que está acontecendo com o seu site. Geralmente, quando você tem o Analytics integrado ao AdWords, ele já faz isso automaticamente. Exatamente. Falando aqui de relatórios para fechar esse nosso mapa mental, relatório de canais é onde eu vejo o quê? Os sites onde apareceram. A gente já citou isso lá adiante, né? As URLs, ele pergunta. Na prova fala sobre URL. O URL é o quê? É o endereço do site onde você apareceu. Tá? Então, muitas vezes o cliente fala assim, mas onde que eu apareci na rede de display? Porque é difícil você ver, né? Diferente da rede de pesquisa, você joga a palavra-chave, aparece, esses são milhares de sites, como é que você vai saber onde está mostrando o seu anúncio naquele momento? Então, você tem no relatório de canais ou desempenho em canais, uma lista com as URLs, ou seja, os sites. Se você quiser saber se está convertendo sua campanha de resposta direta na rede de display, você pode acrescentar uma coluna de conversões e ver lá, né? Ó, esse site aqui converteu, esse site não. Você pode analisar por essa ótica. Inclusive, conversão de visualização, né? Inclusive, a conversão de visualização também tem uma coluna para isso, né? Isso. Beleza, pessoal? Esse é o grande mega resumo dessa prova. É uma prova extensa, né? Tem 100 perguntas, embora agora as 3 tem, né? Fundamental, Search e Display são 100 perguntas, 2 horas. São 300 perguntas. Aumentou bastante, né? Era 98, agora é 100, né? Mas a Display já teve uma época que era 70 e pouco, agora tá aumentando. Eu acho que o Google vai padronizar todas com 100 perguntas, né? Para tristeza da gente, não. É para poder selecionar bem quem é certificado. Claro. Pessoal, vamos agora fazer o simulado. Eu vou habilitar aqui, o Leão vai botar na tela o endereço, para que vocês entrem. Vocês vão ter que colocar apenas o nome, né, e e-mail. Ok, deixa eu colocar aqui. Muito bem, já está no ar. Entre nesse endereço, então, gobackbrasil.clickwebinar.com/DA, que é display avançado, 23/3, que é a data de hoje. E lá teremos um simulado com 15 perguntas, se eu não me engano. 15 perguntas. Deixa eu ver, confirmar aqui. São 15 ou 20 perguntas, acho que são 15. 15 perguntas com 25 minutos para a gente responder. Então, entre nesse endereço, tá? Coloque nome e e-mail, e eu vou habilitar daqui alguns minutinhos, um minutinho, vai, esse simulado. Façam esse simulado sem nenhuma preocupação, é apenas um teste. Depois eu vou compartilhar com vocês as respostas de vocês e vamos comentar comentar com vocês todas as alternativas, o que está certo, o que está errado, o que você acertou, o que você errou, ok? Então, as pessoas já estão começando a entrar aqui, o Thiago Acioli já entrou, né? O que mais? O pessoal está entrando aqui. Vamos lá, pessoal, nós temos aqui o pessoal que está assistindo, vai participando. Eu já vou habilitar, então, o simulado, e o tempo já vai começar correndo, tá? Então, façam de boa, depois a gente volta para corrigir. Tá habilitado aqui, ó. O Thiago já consegue ver. Uns 25 minutos para responder, então, essas 15 perguntinhas, a gente volta na sequência, tá? O Guilherme já entrou agora também. Beleza, pessoal? Voltamos, então, em 25 minutos para a correção desse simulado. O Leão vai deixar na tela aí o endereço para quem quiser acessar depois. Beleza? Até mais.
Voltando, pessoal, com o nosso treinamento, né? Agora corrigindo o simulado. Eu já compartilhei com vocês os resultados. Opa, tô sem áudio aqui. Agora sim. Então, já compartilhei com vocês os seus resultados, né? A gente vai comentar cada uma das perguntas agora, as 15 perguntas. A maioria foi bem aqui, a gente está vendo que foi acima da média. Então, tá, isso é um bom sinal, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Sua cliente Alice é dona de uma concessionária de veículos. Ela deseja alcançar pessoas que estão ativamente pesquisando carros elétricos e prontos para comprar um. Qual tipo de segmentação você recomendaria? Então a gente teve aí 40% de acertos, né? Público-alvo no mercado. Exatamente. Lembrando... A maioria errou aí, amplo público de afinidade. O amplo de afinidade, pessoal, seria o seguinte: pessoas que têm interesse em automóveis. Tá? No caso, ela quer pessoas que estão ativamente pesquisando. Ativamente pesquisando é públicos-alvos de mercado, tá? É aquele mais específico. Nós temos 3 tipos. O amplo de afinidade, o afinidade personalizado, que seria automóveis ou veículos. Aí teria o amplo de afinidade, automóveis, e o público-alvo de mercado, pessoas pesquisando carro elétrico, ok? A afinidade é mais de longo prazo, né? E Exatamente. o de mercado é mais de curto prazo. A número 2. Se um dos seus grupos de anúncios gráficos não estiver sendo veiculado devido a configurações incorretas de segmentações e lances, o que você deverá fazer? Muito bem, a grande maioria acertou. 66%. Definir toda a segmentação do grupo de anúncios como somente lance e pelo menos um método de segmentação como segmentação e lance. Que significa não deixar muito restrito, né? Tem que ser mulheres que gostam de futebol e navegam no site X. Se você colocar só isso, vai ser um universo muito pequeno. Então você coloca assim, ó, se for mulher, dou um lance. Se for gosta de futebol, outro lance. E se for visitante desse site, outro lance. E faço uma combinação com as 3. Ok? Assim você não restringe demais. A terceira. Para o anúncio que está ingressando em um leilão na rede de display, o sistema do Google AdWords calculará o custo efetivo por 1000 impressões, o CPM, quando houver qualquer anúncio de CPC ou CPA ingressando no leilão. Na verdade, pessoal, esse daqui, eu tenho muito com dúvida se essa resposta está correta aqui no nosso simulado. Porque é somente anúncios de CPC, não, tem que não, ser... tá certo, anúncio de CPC e ou CPM, ou CPA. Desculpa, pessoal, tá escrito errado aqui, ó. Tem uma coisa errada aqui. Qualquer anúncio de CPC ou CPM ingressando no leilão, certo? Não, tá certo, é outro CPA, porque o CPA a gente calcula como CPC. E o CPC ele é convertido em CPM. Então, se a pessoa entra como CPC ou CPA, o Google converte CPC ou CPA em eCPM. É um ou outro. O primeiro aí seria CPC e CPA, ou seja, ingressando com os dois. Não, é um ou outro. Exatamente, tá certo o que o Lucas está falando. CPC ou CPA, tá certo, correto. Pode ter sido uma outra segmentação. Então, é bem confusa essa pergunta, né? O bom é que vocês já vão gastando bastante. Aí, ó, essa daí é uma que vocês já anotem aí para a prova, já fica certo. Então, qualquer anúncio de CPC ou de CPA ingressando no leilão. 4. O cliente da Sheila quer impulsionar as vendas do seu novo livro de receitas de sobremesas sem glúten. Se ela definir uma campanha na rede de display segmentando clientes em potencial usando palavras-chave e tópicos e a configuração, segmentação e lance, os anúncios dos clientes dela serão exibidos quando 93% de a maioria acertou, quando as palavras-chave e tópicos corresponderem. Na verdade, ela está pedindo assim, eu quero fazer uma campanha para pessoas usando palavras-chave e tópicos. Se ela usar segmentação e lance, tem que ser correspondentes. Muito bem. A 5ª pergunta. Um anunciante de resposta direta tem como principal interesse a geração de conversões de uma campanha da rede de display. Para receber um retorno do investimento potencialmente melhor, ele deve usar tá certo, o otimizador de conversões, né? Que aí o Google que vai tentar usar o histórico e trabalhar, dar lances maiores para sites que têm um histórico positivo de conversão. Muito bem. Deixa eu ler essa daqui, que é comprida. O remarketing dinâmico permite que o anunciante
A maioria acertou. Exiba anúncios a pessoas que visitaram o site antes, com base nos produtos ou serviços que eles viram no site. Muito bem, você cria listas, cria públicos-alvo, certo? A maioria acertou. A sétima é grande também. Também é grande. Qual a funcionalidade se aplica aos anúncios HTML5? Então, aí a resposta técnica, né? Isso. Eles usam conteúdos interativos armazenados em containers e são renderizados em navegadores. Tudo isso quer dizer, eles são mais modernos, eles são mais rápidos, você consegue fazer uns banners muito mais legais, com interação, né? E leveza, principalmente, porque isso faz parte do índice de qualidade. Muitos lembraram da dica lá, os containers de Santos. Os containers de Santos. 8. Para aumentar o conhecimento daquilo que você está anunciando sem limitar quem pode ver os anúncios, você deve... Essa foi um pouco mais disputada, né? Adicionar vários métodos de segmentação e usar a configuração somente lance. Aumentar o conhecimento daquilo que você está anunciando sem limitar. Sem limitar, se você colocar lance e segmentação, você tem que ser as duas condições, né? Aí você vai limitar demais. Mas o pessoal colocou muito a de baixo, né? Definir um ajuste de lance de tópico para exibir seus anúncios em várias páginas sobre um tópico específico. Sem limitar. De certa forma, você está limitando para um tipo específico. Pode ser que em outros sites fora desse tópico você consiga conversões. Exatamente, você não precisa ficar somente tópicos, isso, né? Você pode tentar, até uma recomendação do Google, usar pelo menos 3 tipos de segmentação para você experimentar. Será que funciona assim? Será que funciona? É um pouco de experiência também, tá, pessoal? Então a resposta aí é não usar somente lance. É usar somente lance para não filtrar demais. E várias segmentações. Na rede de display, o custo por clique otimizado, ou ECPC, automaticamente, a maioria acertou, ajusta seu lance manual para cima ou para baixo com base na probabilidade de cada clique resultar em uma conversão. É isso aí. Ele pode ajustar em até 30% a sua conversão. Exatamente. Tem até uma pergunta na prova de pesquisa que fala assim, o seu lance é de R$1. Quanto que o recurso custo por clique otimizado pode aumentar o seu lance? Em 1,30, ou seja, até 30% mais, se ele ver condições favoráveis a uma conversão, ok? Muita gente colocou a terceira opção. O retorno de investimento, você cria uma estratégia, né? Ele não é criado automaticamente quando você seleciona o CPC otimizado. Você não pode definir o ROI nesse caso. Isso. A 10ª. Um anunciante se beneficiaria com o uso da segmentação por público-alvo de afinidade se a intenção fosse alcançar pessoas... A maioria, não a maioria não, a minoria acertou. Interesse amplo particular, por exemplo, os fãs de futebol. Pessoal, público-alvo de afinidade é interesse, por exemplo, esportes. Tá? O específico, corredores de maratonas dedicados, é um interesse, é o público-alvo de afinidade personalizado. Tá? Essa é a diferença. O personalizado, ele é o específico. O apenas por afinidade, ele é um amplo particular. O personalizado, você vai limitar. A função aqui dele é alcançar muitas pessoas. Então, quando você usa esse amplo particular, você acaba aumentando aí. A explicação está na resposta da 11 aí, né? Isso. Seu cliente que vende tênis esportivos pode optar por segmentar um público-alvo de afinidade personalizado, se quiser, aí sim, vender tênis de corrida de alta tecnologia para quem disputa maratona. Então, o primeiro é esportes, é mais amplo. Esse daqui, quando é personalizado, ele é mais específico para quem disputa maratonas. Tá? Então, a maioria acertou aqui e errou de cima. Tomem cuidado com essa, que é diferente, afinidade personalizado e afinidade. Talvez o pessoal possa ter entendido que personalizado era só o modo de falar da pergunta, né? É personalizado para ele, mas não é. É o recurso mesmo. A 12. O engajamento com o anúncio Lightbox em um celular ou tablet acontece quando alguém... Então tá aí, a maioria acertou, né? Expande ou interage com o anúncio. Exatamente. Ou seja, você coloca o mouse lá e ele abre na tela toda. Apenas permanecer com o dedo sobre o anúncio no menos de 2 segundos não é verdade, porque se tiver com o mouse. Mas é a mesma coisa, não se quis dizer, mas a prova, o pessoal é meio ao pé da letra nesse sentido, tá? Expande ou interage com o anúncio. Seja com o mouse ou seja com o dedo. Isso, exato. Sua cliente Cristina deseja atrair tráfego para o site dela.
Ela possui metas de retorno do investimento e já usa o acompanhamento de conversões do Google AdWords. Qual estratégia de lances você recomendaria? Bom, nesse caso, como ela já está usando conversões, ela quer ROI, ela pode usar a regra automatizada do ROAS, né? Isso. Que é o retorno do investimento em publicidade desejado, desde que ela configure corretamente o valor da conversão no conta do AdWords, né? Coloque um valor também factível, ela pode usar esse tipo de lance. A segmentação por público-alvo no mercado consiste em... Essa aí é da trinca lá, né? Por afinidade personalizado e público-alvo de mercado. A maioria acertou, pessoas que estão atualmente pesquisando ativamente e ativamente considerando comprar um produto ou serviço como o seu. Esse aí é o fatal. Isso, é uma pesquisa mais de curto prazo. É o lead quente. Tá? Então, usem esse recurso. E, finalmente, a 15ª. Qual opção expande automaticamente seu alcance com base no histórico de conversões de sua campanha para ajudar a conseguir o maior número possível de conversões? Então, para expandir, ele usa a segmentação arrojada. O Google sai um pouquinho do combinado. Olha, era pessoas que pesquisaram chuteira, que têm interesse em futebol e homens. Mas ele viu que mulheres também acabam comprando, porque está comprando de presente. Então ele fala, posso mostrar? Se você optar por segmentação arrojada, ele vai mostrar e você pode ter um resultado legal. Tudo isso baseado no histórico de conversões da sua campanha. Teve muita gente que colocou a primeira, ferramentas de diagnóstico e visualização de anúncio. Isso é um dispositivo habilitado para a rede de pesquisa, onde você consegue ver se o seu anúncio aparece ou não na rede de pesquisa. Exatamente. E não na rede de display. Difícil, pessoal? Não é tão complicado não, né? Recomendação, tenta fazer a prova agora na sequência, né? Quem está em São Paulo, hoje estamos batendo recorde de trânsito, então você não vai perder muita coisa, vai ficar parado no trânsito, faça a prova, né? E tente se certificar em display, que também é um mercado que está crescendo bastante, justamente até pelo fato das mídias programáticas aí que está em alta, já é um teste, né? A rede de display é um pedacinho de tudo isso, ok? Na semana que vem a gente fecha o último capítulo de todos os treinamentos desse trimestre com as melhores práticas, que é um resumo de todos os conteúdos, as melhores práticas que o Google avalia na sua MCC, na sua campanha. Tá? Também vai ter um simulado, é apenas um dia, só na terça-feira, tem o conteúdo e depois tem um simulado rapidinho, então não deixem de comparecer, será eu e o Rodrigo Câmara, eu acredito. Ok, pessoal? E quem perdeu alguma das edições, não se preocupe, a partir de abril nós voltaremos aqui, né, já renovamos o nosso contrato com a emissora, né, para dar treinamentos no próximo trimestre novamente, mesma pegada, né, com conteúdo focado em certificação, com esses resumos que a gente faz no mapa mental e com os simulados. Beleza, galera? Inclusive o novo conteúdo da prova de search. Exatamente, né? Fiquem atentos a confirmar, mas acredito que vai ser lá dentro do dia 19 e 20 de abril, o novo conteúdo da prova de pesquisa que tá dureza, viu? Essa daí tem que estudar, é difícil passar de cara, né? E então acompanhe o Partners University, todos os treinamentos que tem lá. E para o segundo trimestre agora, vocês vão receber algumas novidades relacionadas às promoções do Google. Quem é certificado vai ter algumas boiadas, ok, pessoal? Então fique atento, faça as provas, seja certificado, mostre para o seu cliente que você conhece não só na prática, mas também na teoria, que é a certificação. Beleza, galera? A gente volta, então, terça-feira que vem. Boa noite. Boa noite, pessoal.